Boas pessoal, cá estamos nós mais uma vez para falar do último jogo do Porto, desta vez contra o Gil Vicente, no Estádio do Dragão. Um jogo em que o Porto perde por 2-1 e que pode ter ficado decidido o campeonato, pois o Porto realmente já se encontra numa posição muito afastada do primeiro lugar, do Benfica, 8 pontos, e agora sim é praticamente impossível conseguir recuperar essa desvantagem. Mas falando sobre o jogo, vou fazer aqui como o habitual a apreciação global da equipa e também individual dos jogadores e atribuir notas a todos eles e ao treinador. Começando aqui pelo Diogo Costa, dou-lhe um 6.5. Ele não teve assim muito trabalho em termos de fazer defesas, teve 3 lances em que teve de intervir, 2 deles sofreu golo. O primeiro não teve culpa, sinceramente, a bola é passada para um jogador que está numa posição em que ele não consegue intervir, que era impossível, o Fran Navarro, e depois no segundo golo ele até quase que defende o penalti, portanto não vou penalizar por isso, pois um penalti não é suposto um guarda-redes defender e ele mesmo assim quase que conseguia. Ele ainda tem uma boa defesa também, após um contra-ataque promissor, quando o Gil ainda não tinha marcado golos. Ao Pepe atribuo um 8, eu acho que ele fez um jogo bastante bom, tendo em conta as circunstâncias. Ele é certo que podia ter estado melhor no lance do primeiro golo do Gil, se bem que o Fran Navarro faz um excelente movimento, em que engana o Pepe, e depois até a culpa maior até nem acho que seja dele, mas de resto ele esteve forte defensivamente e ajudou a equipa a resistir em inferioridade numérica. Para além disso ainda tenta levar a equipa para a frente, mesmo transportando a bola e aparecendo na área contrária, e também mostrou uma grande liderança e um grande espírito de sacrifício. Ao Marcano atribuo um 6, foi um jogo em que ele não esteve tão bem como em jogos anteriores. Mesmo assim, não fez erros gigantescos, apenas deixou em linha o jogador do Gil no primeiro golo. Teve também um grande corte após um passe longo a criar perigo, mas como disse, de resto não conseguiu ter um impacto tão grande como em outros jogos. Ao João Mário, atribuo um 4.5, tenho que lhe dar uma nota aqui negativa, principalmente por causa da sua expulsão. É certo que é discutível a maneira como ele é expulso, pois de facto quando um jogador cai tem que pôr os braços no chão e é complicado. É complicado realmente definir se ela é bem expulsa ou não, mas o facto é que é, e prejudica a equipa, portanto tenho que o penalizar aqui. Ele até começou o jogo bem, projetado para a frente e entregou o golo a PP, que falhou de baliza aberta. No entanto, depois foi perdendo algum gás e no lance do primeiro golo do Gil Vicente não consegue perturbar a ação de Fran Navarro e parece-me que ele tinha ali alguma responsabilidade para o travar. Ao Wendel também atribuo um 4.5, também teve um jogo infeliz, diga-se, ele teve várias falhas defensivas, no primeiro golo do Gil está mal posicionado até, e depois também não contribuiu muito ofensivamente, portanto foi um jogo bastante abaixo até para o habitual aqui do Wendel. De positivo só tenho a apontar um corte que ele fez, que até foi crucial dentro da área. Ao Uribe atribuo um 4, parece-me que foi o pior elemento do Porto, pois ele deu um penalti, ainda que também discutível, mas se tivesse sido em qualquer outra área do campo, parece-me que não tinha sido assim muito debatido se era falta ou não, pois ele realmente pisa o jogador adversário. É certo que está em rotação, mas lá está. É sempre complicado de analisar este lance, ainda por cima como já tinha sido o jogo até aqui, mas até me parece que foi bem ajuizado. O impacto positivo que ele teve no jogo foi as bastantes recuperações que teve. No entanto, depois tem uma entrada displicente e que coloca a equipa a jogar com 9 e isso prejudica imenso as aspirações que o Porto tinha ainda para este jogo. Ao Eustáquio atribuo um 6, foi um jogo algo discreto dele, apesar de que até teve várias ações defensivas e principalmente recuperações, mas ofensivamente não se envolveu muito, tirando num lance em que até conseguiu marcar um golo, mas também foi anulado, portanto também não posso dar uma nota mais positiva por causa disso. Ao Otávio atribuo um 6.5, foi um jogo bastante esforçado por parte dele, e precisava de ser assim, pois a equipa ficou desfalcada com as 2 expulsões. Ele fez muitas recuperações e esteve bem no plano defensivo, no entanto, ofensivamente não deu muito ao jogo, esteve mais desinspirado que o habitual, mas também percebo, pois o jogo teve circunstâncias diferentes que outros jogos. Ao PP atribuo um 5.5, dou-lhe uma nota aqui algo negativa, pois nos lances-chave do jogo ele esteve mal, falhou um golo de baliza aberta e que podia ter dado um desfecho muito diferente a este jogo. De positivo teve um excelente passe para o Namasso, em que o colocou numa boa posição para rematar, e até o fez e a bola foi à barra. Ele foi bastante esforçado e tentou agitar com o jogo, no entanto nem sempre tomou as melhores decisões. Um exemplo disso foi um remate completamente disparatado dentro da área, numa zona promissora. Ao Taremi
Taremi atribui um 6.5, ele até começa bastante bem o jogo, marca um golo até que foi anulado e depois, pouco a seguir, faz uma boa combinação com o Namazo e marca o primeiro golo da partida. Esteve mais envolvido no ataque do que em jogos anteriores, no entanto nem sempre decidiu bem e tem 2 remates disparatados que faz também dentro da área. Ao Namazo atribui um 7, parece-me que na primeira parte foi o melhor elemento ofensivo do Porto, ele assiste o Taremi com um passe milimétrico e depois quase que marca um golaço após uma boa jogada individual. No entanto, acaba por ser sacrificado ao intervalo porque a equipa tinha que ser equilibrada e o Sérgio Conceição decidiu optar por tirá-lo. Ao Zaidu atribui um 5.5, ele entrou para substituir o Vendel e provavelmente por causa da sua velocidade dava mais garantias de que o Porto conseguia defender melhor e ficava mais equilibrada a equipa. No entanto, ele não contribuiu muito ofensivamente e mesmo defensivamente não esteve super bem, mas também não esteve péssimo, logo não lhe dou mais baixo que isto. E para além disso foi um jogo algo ingrato para ele, pois pouco depois de entrar a equipa ficou reduzida a 9 unidades. Ao Gonçalo Borges atribuiu um 5, foi um jogo em que ele não entrou bem e tentou fazer tudo sozinho, fez remates de muito longe, também 2 remates em que podia ter optado por outras decisões e para além disso ainda falha um remate numa boa posição após a bola sobrar para ele num canto. Só não lhe deu menos, pois ele até se esforçou bastante e de facto já era muito complicado o Porto dar a volta, reduzido a 9. Ao Rodrigo Conceição atribuiu um 6.5, ele esteve poucos minutos em campo, mas mesmo assim conseguiu várias recuperações e esteve forte nos duelos. António Martínez não atribuiu nota, pois teve poucos minutos em campo. Ao Sérgio Conceição atribuiu um 7, uma nota que pode parecer algo estranha, tendo em conta que o Porto perdeu um jogo em casa. No entanto, a equipa entrou bastante bem e criou várias oportunidades, e isso é muito mérito do treinador. O sistema tático e a aposta em Namazo pareceram-me boas decisões. Após a primeira parte tentou mexer na equipa, já com 10 unidades, mas a segunda expulsão estragou a estratégia. Depois disso, mesmo assim, conseguiu que os jogadores batalhassem até ao fim e isso também é um ponto positivo para o treinador. Final do jogo 2-1 para o Gil Vicente. Um jogo que, como já disse, teve uma entrada bastante forte do Porto, os primeiros 20 minutos principalmente, e a equipa podia até ter chegado ao segundo golo com alguma tranquilidade. Depois disso, há ali um momento em que a equipa se desconcentra um pouco e que permite algumas chances ao adversário, e o Gil até acaba mesmo por chegar ao empate. Com as expulsões, o jogo acabou por ficar muito complicado, mas mesmo assim a equipa procurou chegar ao golo e até conseguiu chegar ao 2-2, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Parece-me que pode ter ficado aqui decidido o campeonato e o Porto realmente vai fazer o seu papel e continuar a jogar os jogos que faltam, tentando sempre procurar vitórias, mas já não depende de si próprio e mesmo que o Benfica perca um jogo, tem que perder mais pontos para o Porto conseguir alcançar o rival. Foram estas minhas opiniões sobre este jogo. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e, como sempre, espero que tenham gostado.